Olá pessoal, neste vídeo nós vamos continuar o nosso curso de Introdução ao C++ e vamos conhecer novos recursos, aprofundando um pouquinho sobre o conceito de classe e também nós vamos falar um pouquinho sobre a alocação de memória. Bom, na última aula nós aprendemos que as classes são formas de se organizar o código de maneira que este seja composto por um conjunto de objetos. Então a gente viu que através das classes nós conseguimos definir ali essas partes do código através de atributos e métodos. Nós conhecemos também os especificadores de acesso e os construtores e destrutores, que têm como finalidade inicializar os objetos. A gente viu que utilizando os construtores padrão, é possível criar objetos apenas alocando espaço de memória para os atributos. Só que muitas vezes isso faz com que os nossos objetos eles sejam inicializados de forma não consistente. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a utilização de argumentos padrão que podem ser utilizados tanto para construtores quanto para métodos. E isso pode nos ajudar bastante na hora de definir a consistência de um objeto e garantir que o nosso código ele opere de maneira mais confiável. Bom, utilizando aquela nossa estrutura básica de pastas do VS Code que eu já ensinei em aulas passadas, onde a gente tem lá a pasta source para os arquivos fonte, inc para os arquivos de include, pasta bin onde a gente vai ter os arquivos compilados e a pasta .vscode com arquivos de configuração juntamente com o makefile, que vai definir a nossa receita de bolo para a compilação do código, utilizando a ferramenta make, tá certo? Então nós vamos criar aqui hoje, lá na pasta inc, um novo arquivo chamado horário.h, que utilizaremos como exemplo, tanto para explicar a parte de construtores com argumentos padrão, quanto a palavra-chave const. Como a gente já sabe, primeiramente a gente define aqui a macro para o nosso arquivo header. E vamos definir aqui uma nova classe, como a gente já estudou, quem já usa o recurso de autocompletar, classe chamada horário. Ok? Isso aqui vai lá depois para o nosso construtor, para o nosso arquivo CPP. Aqui como membros privados eu vou utilizar hora, minuto, segundo, uma classe bem simples que armazena dados de um determinado horário. Aqui, construtor padrão, ele vai receber 3 argumentos. Eu vou ter aqui, como eu possuo 3 atributos privados, eu vou construir 3 funções get e 3 funções set para acesso a esses atributos. Então, vou colocar aqui funções get, elas retornam o mesmo tipo, Então, get hora, get minuto, get segundo. E as funções set. Vou utilizar uma função set horário, que recebe os 3 argumentos. Uma função set hora. Uma função membro set minuto. Uma função membro set segundo. Bom, então aqui eu tenho um conjunto de funcionalidades básicas que vão me permitir armazenar um conjunto de um determinado horário. E aqui eu tenho funções de acesso que nós vamos ver daqui a pouco a sua grande utilidade. Então, eu vou criar aqui na pasta source um arquivo
horário.cpp, onde eu vou implementar os métodos da minha classe. Tá? Vou aproveitar aqui. O destrutor eu não vou declarar, ok? Por quê? Na verdade aqui eu não vou alocar nada, então eu vou deixar o destrutor padrão do C++, tá certo? Aqui nós temos que primeiro incluir o cabeçalho para que esse arquivo tenha visibilidade da classe. E aqui nós temos os 3 argumentos. Bom, uma das formas de inicializar esse sistema seria utilizando a inicialização explícita, que a gente já está acostumado, né? Então, eu inicializo aqui a hora, tem que dar nome agora aqui para os argumentos, H, M e S. Posso inicializar a hora, o minuto e o segundo. A gente vai ver que essa maneira aqui, apesar de ser a mais simples, não é a mais adequada. Por quê? Porque dessa maneira aqui eu não estou fazendo nenhuma validação nos meus dados. O usuário pode colocar aqui 1h99. Isso não vai fazer sentido, né? Porque a gente sabe que a hora está compreendida aí no intervalo pré-determinado de valores. Então aqui que entra a grande vantagem de se utilizar as funções set e get. Nós vamos validar as nossas horas. Então vamos lá. Vou criar aqui, vou declarar aqui a nossa função setHora. Ela é uma função do tipo void e ela recebe um inteiro a hora. Como é que funciona essa função? Dada uma hora, eu vou atualizar o meu atributo hora. Então, o usuário vai passar um parâmetro, um argumento, né, o valor da hora que ele deseja configurar para o nosso objeto, e a gente deve aqui alterar o atributo hora desse objeto para aquele designado. Só que eu posso colocar qualquer hora? Não, já informei que a hora ela possui um intervalo pré-determinado. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma atribuição condicional para a nossa hora, de maneira que ela sempre seja consistente. Então, o thisHora, ele não vai receber o H diretamente. A gente vai utilizar aqui uma atribuição condicional. A gente vai testar se esse valor de hora ele é maior ou igual a zero e ele é menor do que 24. De maneira que nossa hora sempre fique compreendida de 0 até 24. Se ele estiver dentro desse intervalo, ótimo, o valor da hora vai receber H. Se não, eu vou manter. Se não, eu vou manter aqui a minha hora como 0. Isso vai garantir que sempre a minha hora fique dentro de um valor adequado. Caso a gente não faça essa validação, a gente não tem garantia nenhuma da consistência dessa hora. Tá certo? Podemos fazer agora a mesma coisa para o 7 minutos e o 7 segundos. Que possuem a mesma característica. Só que a diferença é que, no caso do minuto e do segundo, o valor tem que ser menor do que 60. Opa.
Pronto. Então, eu já tenho agora as funções set implementadas com a validação adequada dos nossos argumentos. Vou criar agora a função void horário set horário. Ela é feita para atualizar simultaneamente a hora, o minuto e o segundo. Aqui, pessoal, eu poderia executar a mesma validação, mas como eu já implementei as funções set para cada um dos meus atributos, basta fazer a invocação direta agora dessas funções, eu já vou estar automaticamente validando a hora, o minuto e o segundo. Então nós podemos chamar aqui a set hora e passar o H, set minuto, passar o M e a set segundo, passar o S. Veja, aqui eu estou evitando uma repetição inadequada dessa lógica de validação, porque eu já implementei para cada atributo uma função set. Então, toda validação relativa àquele atributo tem que estar contida dentro da função set. Nas outras funções membro, eu apenas invoco essas funções. Toda vez que eu quiser validar esses atributos, eu apenas vou invocar as funções membro de acesso respectivas. A mesma coisa aqui no nosso construtor. Eu já tinha avisado para vocês que essa não era a maneira mais adequada. Dessa maneira aqui, o correto é a gente utilizar a função setHorário, passando a hora, o minuto e o segundo. Beleza, pessoal? Então, dessa maneira, minha classe ela está consistente. Bom, ainda temos aqui um certo problema. Por quê? Porque o usuário pode inicializar o objeto, digamos assim, com um horário que não seja consistente. Para isso, a gente pode utilizar aqui os argumentos padrão. Por exemplo, eu posso colocar aqui no meu header, na declaração da função, essa sintaxe, igualando os argumentos da função do construtor com um determinado valor. Com isso, eu posso, por exemplo, escolher inicializar qualquer objeto com uma determinada hora, nesse caso, sem que o usuário precise digitar. Tá certo? Vamos ver como é que isso funciona? Eu posso criar aqui, lá na nossa função main, vou incluir aqui nosso arquivo. Posso instanciar aqui um horário H1 sem passar nenhum parâmetro. A gente não vai ter nenhum erro de compilação. Vamos ver? Vamos trocar aqui nosso makefile, eu vou colocar aqui programa, vou deixar programa mesmo. E a gente só tem que verificar aqui no nosso tasks.json se o comando de execução está com o mesmo nome que eu utilizei no make. Nesse caso já estão. Os comandos, tanto a tarefa quanto o arquivo make estão com o mesmo nome aqui do executável. Posso então rodar minha tarefa. Ele vai compilar e vai rodar. Executou o programa sem nenhum erro. Então ele criou aqui o programa. Se a gente inspecionar aqui com o debugger, a gente vai ver aqui, ó, no launch tem que estar aqui programa também. Vou rodar o debugger aqui. Para a gente inspecionar o objeto H1, a gente vai ver aqui, pessoal, que a hora, o minuto e o segundo, eles foram inicializados de acordo com o valor que eu passei lá no argumento padrão do nosso construtor. Então, dessa maneira aqui, eu posso passar um valor padronizado para a hora, para o minuto e para o segundo, mesmo se o usuário não digitar nada, ou seja, se ele criar um objeto
sem passar argumentos para o construtor vai ser invocado com aqueles argumentos já pré-definidos. Tá certo? Então isso é muito útil para que a gente possa definir ali um valor padronizado para a inicialização do nosso objeto e ele não ser inicializado, digamos assim, com um valor aleatório. Tá certo? Que seria o caso se a gente não passasse nenhum argumento para o construtor. Beleza? Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar esse exemplo do horário, só que utilizando agora a palavra const para deixar o nosso código um pouquinho mais robusto.